Olá pessoal, hoje vamos explorar os fatores de risco e os mecanismos de carcinogênese do câncer de cabeça e pescoço, com foco nas influências do cigarro, do álcool e do HPV. Pessoal, falando um pouquinho do cigarro, ele é uma fonte significativa de substâncias capazes de gerar câncer, né? Substâncias que a gente chama de carcinogênicas. A fumaça do tabaco, ela contém compostos químicos capazes de danificar o DNA, que é aquela parte do núcleo das células, todo o trato digestivo e trato respiratório superior. Esses danos cumulativos, eles podem levar à transformação dessas células em tumores, ou seja, em células capazes de se replicar de forma desorganizada, desordenada, e que podem se disseminar e infiltrar os tecidos adjacentes, iniciando-se então o processo dessa carcinogênese, né? A cessação do tabagismo, sem dúvida nenhuma, é crucial para reduzir o risco de desenvolver esses tumores por conta do cigarro. Falando um pouquinho do álcool, pessoal, e o álcool com relação à cabeça e pescoço, os tumores de cabeça e pescoço. O álcool, quando ele é consumido em excesso, né, ele contribui para o desenvolvimento de câncer nessa região, principalmente da garganta, do esôfago, né? E essa ingestão frequente e abusiva vai irritando as células do epitélio bucal, da garganta, do esôfago, fazendo com que essas mucosas fiquem mais suscetíveis aos danos, eventualmente, que estão por vir através de outras substâncias. Então, por exemplo, é muito comum a gente falar que o álcool ele potencializa o dano ocasionado pelo cigarro, justamente por essa lesão que o álcool ocasiona no epitélio, né? Além disso, o álcool ele pode agir como um solvente, né, como um elemento químico, facilitando então a entrada de agentes cancerígenos ali, mudando as células naqueles locais, né? Então o uso moderado e regrado do álcool ele é fundamental para minimizar esse risco. E o HPV, pessoal? O HPV é um vírus aí que vem causando muito impacto na nossa sociedade. Ele é muito conhecido pelos tumores de colo uterino, mas ele, sem dúvida nenhuma, vem desempenhando e vem ganhando destaque aí com o seu papel na formação dos tumores, principalmente os tumores de garganta, né, da orofaringe. Então, alguns tipos de HPV, né, a gente conhece alguns, né, o 16 e o 18 são os mais comuns, mas existem outros, né? Eles são capazes de infectar a nossa mucosa, né, nesses tecidos que têm tecido linfóide, tecido de defesa, interagem com proteínas celulares e vão desencadeando processos que favorecem, então, o crescimento descontrolado das células, ou seja, favorece a formação dos tumores. E aí surge com um grande protagonismo a vacinação, né, que é uma ferramenta preventiva extremamente eficaz e que deve ser, sim, estimulada entre as nossas crianças e adolescentes. Em conclusão, pessoal, cigarro, álcool e HPV são, sim, fatores de risco muito importantes e desempenham papéis significativos aí na carcinogênese do câncer de cabeça e pescoço, e a cessação do tabagismo, a moderação do uso de álcool e a vacinação contra HPV são medidas essenciais para reduzir o risco de desenvolvimento dessa doença. A prevenção e a conscientização, pessoal, são cruciais, né? Sempre que tiver uma dúvida, consulte um profissional de saúde para ganhar orientação, para ser orientado, ser avaliado, e compartilhe essas informações com seus entes queridos, com seus amigos, com seus colegas, porque juntos, a gente trabalhando, a gente consegue reduzir a incidência desses tumores que tanto maltratam em algumas pessoas e algumas famílias.